Agora nós vamos, dando a sequência, fazer a escultura do segundo molar inferior direito. Preenchimento novamente com a cera pegajosa, limpando o instrumento, definindo a anatomia e a localização do sulco principal e das cúspides. Nós vamos dividir a face de acordo com o volume das cúspides e localizar o cone sempre no meio da divisão. Se nós temos essa distância aqui, o cone vai ficar nessa posição aqui. Se nós temos essa distância aqui, o cone vai ficar nessa posição, e a mesma coisa aqui para um sulco principal no meio da face, nós vamos colocar um cone aqui e um cone aqui das 4 cúspides vestibulares. Limpou o instrumento, localizou o sulco principal, vamos localizar as pontas das cúspides sempre na metade dessas distâncias e dando espaço interoclusal para a gente colocar todas as vertentes. Levantando o cone, sempre levanta o cone e depois fecha o manequim para verificar a altura. Veja bem, está muito longo, a gente fecha, plastifica, até encontrar a altura correta da cúspide. Não devemos deixar, como nesse caso aqui, uma ponta muito pequena, porque quando a gente vier fazer a vertente triturante, ela vai derreter a ponta e a cúspide pode ficar menor do que é o desejável. Então, estamos aqui, localizamos todos os cones e vamos fazendo os cones e fechando. Ó, isso tem que ser eliminado de forma que quando a gente coloque a outra cera, a ponta do cone não fique mais baixo. Observando que a gente fecha, tem um toque prematuro, isso tem que ser eliminado para que não interfira na oclusão do nosso manequim. Às vezes até quebra a cera, aí tem que ser plastificado. É bom isso acontecer agora do que quando o dente estiver completamente pronto. Foi novamente plastificado, vai ser fechado e observado que em algum ponto tem um contato e esse contato ele tem que ser minimizado de forma que dê condições da gente colocar a cera da vertente primária e da vertente secundária. Localizando novamente, lembrando que esses cones eles estão compatíveis com os dentes da arcada, para que tenham uma harmonia. Fecha o manequim para verificar a altura do cone, corta o excesso e os cones ficam com uma altura compatível com os dentes adjacentes. Vamos fazer a cúspide disto vestibular. Fecha o manequim, recorta o excesso, de forma que a gente possa fazer colocar todas as outras ceras e colocar as vertentes secundárias e as vertentes principais e as vertentes lisas no dente. Colocando a cera aqui da vertente lisa lingual, a vertente triturante, sempre procurando alternar. Eu fiz essa, vou fazer essa, e depois eu vou fazer uma outra distante dessa, de forma que o fato dessa cera estar plastificada não faça com que, quando eu puser a próxima cera, ela funda com a outra e estrague o meu contorno. Se ela ultrapassou o meu planejamento, ela tem que ser removida logo agora, não é para esperar no final, que é muito mais difícil. E aí eu vou plastificar de novo no limite que foi planejado e vou fechar o manequim para verificar se não tem um contato prematuro muito grande e que amasse toda a minha escultura. Vamos fechando e analisando e eliminando. Fazendo a vertente lisa aqui agora, vamos fazendo, fecha o manequim, aonde estiver tocando, a gente elimina o excesso. Agora aqui, limpando bem a região com um pincel macio, verificando sempre a oclusão e acrescentando cera quando for necessário, até o contato,
Chegou no contato, a gente elimina os excessos, deixando o contato só o suficiente que a oclusão permita para que a gente possa esculpir o dente. Vai eliminando, outra vertente lisa do lado de cá, vamos fechando, fazendo contato com o dente superior, eliminando os excessos, vamos fazer a vertente triturante da cúspide dístolo lingual, sempre respeitando o fundo da fossa, pegou muito aqui, vai ser eliminado os excessos são eliminados, plastifica, fecha de novo, e agora não está pegando tão mais, vamos fazer, depois de esperar endurecer essa cera, vamos fazer a outra, de forma que a gente fecha o sulco principal ali, compatível com a oclusão, fecha para verificar se não tem um contrato prematuro, tem o contato, a gente fechou o sulco principal, vamos aqui, ó, fazendo a anatomia compatível, fazer a vertente lisa agora, vertente lisa da cúspide dístolo lingual, fazendo a aresta longitudinal e a vertente secundária da cúspide mesiolingual, sempre trazendo para esse ângulo, para depois a gente construir a meia, sempre ela convexa em todos os sentidos e deixando espaço para a crista marginal. Compatível, tem que fechar o manequim para verificar se não há contato. Vamos fazendo essa vertente secundária aqui agora, já definindo o sulco secundário e o contorno, tem que fechar o manequim para verificar se a mordida é compatível. Vamos fazer a aresta longitudinal agora e a vertente secundária da cúspide dístolo vestibular. Fecha o manequim aqui para verificar se não há uma incompatibilidade. Depois que endureceu essa cera, nós vamos fazer a outra. Depois que a gente fizer essa daqui, vamos fazer esse lado de cá, a vertente secundária dessa cúspide, sempre construindo o sulco secundário aqui e o sulco ocluso lingual desse lado. Vamos construir desse lado também uma vertente secundária compatível com a oclusão do dente, removendo os excessos e deixando espaço para outra vertente secundária da outra cúspide. Sempre fechando o manequim, para o lugar aonde tocar ele ser eliminado e ser construído a oclusão, não deixando nenhum excesso, para que não fique a nossa restauração alta, que é a simulação do que nós estamos fazendo. Endureceu essa cera, eu posso fazer a do lado dela, desde que a outra cera esteja já numa rigidez que não vá fundir tudo. Ok? Vamos acrescentando aqui até fechar o sulco principal e a fosseta central principal lá. Temos que fechar o manequim, o que tiver em excesso vai ser removido para fazer o contorno da cúspide com a aresta longitudinal, tanto a mesial quanto a distal aqui. Fecha o manequim, vai testando, eliminando o excesso, o sulco vestíbulo oclusal, e vamos fazer o sulco ocluso lingual lá sem entrar na face lingual, é o sulco do lado de cá. Nós vamos acrescentando a fim de terminar aqui o sulco ocluso lingual e fazendo a crista marginal também. A crista marginal ela vai sendo feita sempre convexa em todos os sentidos para construir. Daqui a pouco nós vamos fechar com um outro vídeo aqui fazendo a crista marginal. Vamos ter outro vídeo para a gente continuar essa superfície oclusal aqui e fazendo o brunimento e todo o contorno do dente. Dando sequência, nós vamos
terminar aqui com o brunimento das faces e a construção da meia proximal mesial desse dente. Lembrando sempre, a ponta do brunidor entra na meia cervical para poder dar o contorno da superfície. O brunidor entra, alisa essa superfície e deixa ela compatível com o contorno de toda a arcada e com a anatomia que se espera do segundo molar inferior. Vamos entrando com esse brunimento levemente, sem esquentar muito o instrumento, para que não, o instrumento é muito volumoso, ele sugue toda a cera que você colocou. A mesma coisa aqui, ó, o instrumento mais quente, ele chupou a cera e ele deve permanecer aqui no lugar, senão ele deforma toda a escultura. A ponta dele está na ameia e ele vai fazendo o contorno num movimento antero-posterior aqui, acompanhando a inclinação do dente. Aqui na distal também temos que prestar atenção, porque o dente tem um formato trapezoidal e a ponta do brunidor tem que ficar com uma inclinação expulsiva para a oclusal, de forma que a gente não altere o contorno do dente e deixe o dente com essa inclinação para dentro da face oclusal. Fizemos o brunimento todo, colocando a ponta do brunidor na proximal. Vamos eliminar todo esse excesso. Ok? Lembrando que a inclinação do brunidor não pode ser para dentro da face oclusal, senão você deforma o dente. A ponta do brunidor entra aqui. Toda essa cera tem que ser eliminada com o brunidor, limpa e passa o pincel para limpar bem. Sempre eliminando toda essa cera, limpando bastante, tirando todo esse excesso. E agora nós vamos construir a segunda inclinação e a meia proximal do segundo molar, removendo toda a cera em cima do primeiro molar e fazendo a meia oclusal, e o contorno mesial do segundo molar. Ok? Vai fazendo o contorno, lembrando que a meia lingual é maior do que a vestibular, faz esse contorno aqui, arredondando, vai ter que ser feita uma outra inclinação, ó, fazendo a segunda inclinação da face vestibular, já corrigimos. Observe que o apoio fica sempre muito próximo do dente, isso facilita com o instrumento. Vamos depois fazer todos os sulcos secundários aqui. Tem que terminar a meia lingual. Ó, fazendo a meia lingual, fazendo todo o contorno, a meia lingual maior do que a meia vestibular. Fazendo uma segunda inclinação lingual também, que é menor do que a vestibular, mas compatível, deixando esses dentes em harmonia aqui para o nosso dente que nós estamos reconstituindo não ficar maior do que os outros. Avivando os sulcos secundários com o Hollenbeck, sempre eliminando os excessos, avivando o sulco secundário, vertente principal, vertente secundária, sulco ocluso vestibular, fosseta proximal, tem que ser reavivada, limpando toda a superfície da oclusal, né? Esse movimento aqui você dá uma convexidade para a face oclusal, aviva o sulco principal, o sulco ocluso lingual, sem invadir a face lingual, o sulco secundário entre a vertente secundária da cúspide mesiolingual e a vertente principal. Vamos avivando aqui os sulcos de escape e fazendo a fosseta proximal, acertando o contorno do dente lingual, avivando aqui a fosseta proximal, eliminando os excessos, ok? E tornando a escultura compatível. Sempre lembrando que quando a gente limpa essa superfície,
ela fica mais definida e todos os sulcos secundários, fossetas, fosseta central, fosseta proximal, esses detalhes anatômicos todos a gente tem que ver na escultura que a gente está fazendo, aí o contorno da crista marginal, eliminando os contatos prematuros e o contorno do dente, sendo compatível com todos os dentes da arcada. O primeiro molar maior do que o segundo molar, a inclinação da face vestibular e os contatos todos presentes com sulco secundário, aqui o contato oclusal, sem ficar muito alto, checando sempre a mordida e o contorno do dente, de acordo com a anatomia do dente, ó, cúspide lingual dentro da fossa, observa a harmonia, sem contato prematuro, de forma que na desoclusão não haja interferência no formato da cúspide. A aresta longitudinal das cúspides, compatível com os dentes adjacentes. Veja bem, ponta de cúspide, aresta longitudinal, crista marginal, sulco intercuspídeo, mais baixo do que a ponta da cúspide, sulco intercuspídeo mais baixo. Isso tem que tudo ser observado. Na lateralidade, sem interferência oclusal, observando o alinhamento da cúspide lingual, o alinhamento da cúspide vestibular e da face vestibular, a convexidade das vertentes primárias e secundárias, a localização do sulco, a fosseta proximal, a fosseta principal, sempre presente e mostrando uma anatomia com textura deste dente e uma anatomia compatível com o contorno de todos os dentes da arcada. Observa a anatomia, o contorno, a convexidade, a altura de cúspide, todo o contorno do dente, ele está presente aqui, ponta de cúspide, fundo de sulco, crista marginal, mais baixa do que a ponta da cúspide, crista marginal. A gente tem que observar isso, que o contorno o dente tem o contorno anatômico dele. Ok? Ó, tanto na vestibular quanto na lingual. O contorno anatômico do dente, as vertentes, os sulcos secundários, os sulcos principais, os sulcos de escape da fossa proximal, da mesma forma que o dente todo limpo e bastante compatível. Uma escultura bastante harmônica e devolvendo a anatomia de um dente destruído aqui. E este é o complemento do nosso segundo molar inferior, que está aqui finalizado numa situação bastante confortável para o paciente do ponto de vista de reabilitação desse dente. Seguindo aí todos os preceitos da anatomia do dente, mostrar aqui para vocês uma vista oclusal compatível com a anatomia desse dente, muito satisfatória. Ok? Então, essa anatomia, muito, mas muito satisfatória mesmo, desse dente.